O que é a vergonha? Primeiro, a gente tem que entender que o ser humano é um ser social. A gente vive em grupo há milhares e milhares de anos. Tá? A partir do momento que a gente começou a viver em grupo, ficou muito mais fácil a gente sobreviver na natureza, que tinha diversos perigos. Além de animais, predadores, também a gente passava por escassez de comida e tal. E quando a gente se organizava em grupo, ficava mais fácil de sobreviver, tendo o apoio das pessoas. A gente desenvolveu um instinto natural de querer viver em grupo. Porque quando a gente é aceito, quando a gente faz parte de grupos, a sobrevivência fica mais fácil. E isso é uma função primitiva da nossa mente desde quando a gente precisava lá atrás. Então, a vergonha é um indicativo disso. É uma forma que existe para nossa mente buscar ser aceito e a gente conseguir sobreviver melhor. A vergonha é uma emoção normal, como qualquer outra. Né? A gente sente raiva, a gente sente tristeza, a gente sente nojo, a gente sente felicidade e sente vergonha. Todas as emoções possuem uma função pra gente. Ela nos ajuda. Se a gente se vê numa situação perigosa, é importante a gente sentir raiva daquela ameaça para que a gente possa lutar com ela, por exemplo. Ou a tristeza é um indicativo de que a gente esteve numa situação que não era boa, que não fazia bem pra gente. Então a gente vai se afastar daquilo, vai buscar outros caminhos. A felicidade indica uma coisa que é boa pra gente e que a gente tem que buscar mais. E a vergonha é um sinal de que a gente pode estar correndo o risco de não viver em grupo, de não ser aceito. Quando a gente percebe essas diferenças, a gente consegue aprender melhor a lidar com elas. Porque a gente vai abordar cada uma de formas diferentes. E como eu disse, as duas podem coexistir. Você pode estar sentindo vergonha e culpa ao mesmo tempo. A culpa é quando a gente faz algo errado, pelo menos que a gente considera errado. E a vergonha é uma sensação de que você é errado. Tem mais a ver com o ser, enquanto a culpa tem mais a ver com o que você faz, né? Com o fazer. E normalmente quando a gente está falando de culpa, a gente consegue identificar o erro, né? Ou o comportamento errado. Bom, eu senti culpa porque eu enganei tal pessoa. E enganar a pessoa foi errado. Na vergonha, você não identifica muito bem o que está errado. Ou às vezes você nem enxerga aquilo como errado. E quando o nosso cérebro não tem essa resposta, quando ele não sabe qual é o comportamento errado, o que ele faz? Bom, então o que está errado é eu. Quando a gente está falando de lidar com culpa, a gente vai refletir sobre aquele comportamento, uma reflexão mais interna. O que me levou a fazer aquele comportamento errado que eu sei que é errado? Para a gente lidar melhor com a vergonha, é importante a gente olhar um pouco o que leva a outra pessoa a fazer aquele julgamento. Que experiências a outra pessoa teve para que ela crie uma crença de que o que eu fiz é errado. E isso tende a aliviar muito a vergonha, principalmente aquelas experiências mais fortes de vergonha que a gente teve, que a gente não entende muito bem por que aquilo é errado. Às vezes a gente até não concorda, não, isso não é errado, mas eu senti a vergonha mesmo assim. Agora, tem uma outra coisa que é a humilhação. E quando a gente está falando de humilhação, a gente está falando de um nível muito mais alto, muito mais intenso de vergonha e culpa junto. E normalmente a humilhação ela ocorre de uma forma extremamente impactante, na maioria das vezes diante de outras pessoas, e enquanto outra pessoa está ativamente te vitimizando de alguma forma, querendo te humilhar de alguma forma. E naquele momento você não tem recurso para lidar com aquele nível tão alto de vergonha e culpa. Por isso é muito comum situações de humilhação causarem traumas nas pessoas e isso afetar a vida da pessoa por muitos e muitos anos. Então vamos falar um pouquinho de quando que a vergonha se torna um problema, certo? Porque eu falei que a vergonha é uma emoção natural, todo mundo sente, vamos sempre sentir, porque queremos fazer parte de grupos, está no nosso DNA querer fazer parte de grupos. Mas quando a vergonha começa a afetar a sua vida, a ponto de, por exemplo, você ter uma baixa autoestima, quando você começa a ter dificuldade de enxergar seu valor próprio, quando você tem pensamentos negativos frequentes sobre quem você é, e se você faz autocríticas frequentes, você se xinga, você fala mal de você mesmo o tempo todo, ou pelo menos frequentemente, aí a gente pode dizer que a vergonha chegou aí num nível problemático. Outro indicativo de que a vergonha começou a se tornar um problema é quando começa a gerar vícios ou comportamentos compulsivos. Às vezes a sensação de vergonha é tão intensa para aquela pessoa que ela começa a buscar válvulas de escape, né? Então a pessoa ela pode começar a buscar álcool, cigarro ou drogas e tal, porque a química das substâncias acaba amenizando a sensação negativa e ela consegue fugir da sensação. E quando a gente consegue fugir, a gente tem um reforço positivo daquilo e aí o vício começa a ficar muito mais fácil de ser
implementado, tá? E isso vale também não só para substâncias, mas também para certos comportamentos, como alimentação, né? Que não deixa de ser substâncias, mas não é como droga, né? Mas até de compras, de sexo, de pornografia, enfim, diversas compulsões podem ser desencadeadas por conta de sensação de vergonha que está sendo objeto de fuga. Que mais, né, que a gente pode identificar como um problema da vergonha? Que é quando a pessoa começa a descontar nos outros, então outras pessoas começam a ser afetadas, ser prejudicadas por conta daquela vergonha. A pessoa, para ela poder se ver no controle daquela sensação negativa, ela acaba humilhando outras pessoas, praticando bullying. Normalmente, a pessoa que pratica o bullying, ela já teve uma experiência de ser humilhada antes. Isso é um processo inconsciente, né? A mente que faz isso. Não, eu não vou mais sentir aquilo, eu vou jogar para as outras pessoas. Então, isso é muito comum de acontecer. Outro sinal de que vergonha ficou problemática é o ego inflado, né? O narcisismo. Então, quando a pessoa começa a compensar aquela baixa autoestima dela, sendo extremamente confiante ou confiante exageradamente. Podem surgir também doenças psicossomáticas. É muito comum que conviver com a sensação de vergonha crônica por tempos prolongados, isso desencadeie problemas no nosso corpo, tá? Doenças físicas. Aquela sensação negativa, se causa muito estresse na pessoa e a pessoa vive por períodos longos naquele estresse, o organismo dela não vai conseguir se regenerar apropriadamente. E aí começa a ter problemas físicos também de doença. A timidez também é um indicativo de que a vergonha se tornou problemática, né? E é importante dizer que a timidez é diferente da introspecção, tá? Não tem problema a gente ser introspectivo, isso faz parte da personalidade da pessoa. Às vezes a gente gosta de ficar mais sozinho, de estar rodeado de poucas pessoas e isso não tem problema nenhum. O problema é quando a pessoa ela quer e não consegue, né? Eu quero me expor, eu quero conseguir conversar com as pessoas, eu quero poder socializar, mas a timidez me impede. E a timidez, ela é muito desencadeada por vergonha e aí nesse caso a gente pode começar a trabalhar ela também. E aí em casos mais extremos pode levar a depressão, né? E aí também pode afetar os relacionamentos, né? Vai ter uma dificuldade de se relacionar ou de confiar nos outros por conta de alguma experiência que passou de vergonha. Pode ser que a pessoa tenha uma necessidade muito grande de agradar os outros. E também acho que o principal é que a gente não consegue ser autêntico. Se a gente tem muito medo do que as outras pessoas vão dizer sobre a gente, do julgamento que vão fazer, a gente acaba usando muitas máscaras, a gente não se permite ser quem a gente realmente é. É muito provável que envolva algum trauma da infância dela. É muito possível que a pessoa tenha passado por algum trauma em que ela sentiu uma vergonha muito grande, sentiu uma humilhação e aquilo marcou ela. Ou então mais de algum evento. Traumas de infância é muito comum. Eu digo de infância porque a maioria dos traumas costuma acontecer na infância. Ou pelo menos se a gente passou por um trauma no momento mais avançado da nossa vida, a gente já sentiu aquela emoção em algum momento lá atrás que já nos deixou um pouquinho mais fragilizado para essa situação ser mais traumática ainda. Outra causa é a negligência, o abandono dos pais, né? Então, quando os pais ou os cuidadores tratam mal da criança durante a criação dela, né? Ou de abandono, né? Seja psicológico, de não acolher a criança, de não dar suporte, de não dar exemplo, de não estar ali junto, como também o abandono físico, né? De simplesmente sumir. Isso pode fazer que a pessoa vire o holofote para ela mesma, né? Então tem algo de errado comigo. Eu que estou errada. Por que o meu pai me abandonou? Ou por que o meu pai não me acolhe? Ou por que a minha mãe não me acolhe? Por que a minha mãe me abandonou? A criança acaba virando aquilo para ela mesma e ela cresce com aquela sensação de vergonha. Existe algo de errado em mim. Expectativas, muitas expectativas, principalmente dos pais e da família, de que a pessoa ela tem que ser rica, que ela tem que ter muito sucesso, que ela tem que fazer tal coisa, que ela tem que ser muito inteligente, que ela tem que ser incrível e tal. Essas expectativas muito grandes faz a pessoa achar que tem algo de errado dentro dela. Por que eu preciso ser o melhor em alguma coisa para eu ser alguém, para eu ter o meu valor? Tem muitos pais que fazem isso e a gente olha para famílias assim e não enxerga problema porque não são pais agressivos, não são pais maldosos. Às vezes eles fazem na melhor das intenções, mas essas projeções de expectativas que são feitas nos filhos podem gerar vergonha nesse sentido. O bullying, então, é uma causa muito frequente, muito comum, e também experiências de rejeição. Tanto rejeição dos pais, no caso de abandono, mas às vezes um relacionamento que teve uma rejeição, ou uma amizade que a pessoa rejeitou ela. Então, tem 4 tipos de comportamento que a gente costuma ter em reação à vergonha. Primeiro, é um comportamento, eles chamam de comportamento quente, uma resposta quente,
mas eu posso chamar simplesmente o comportamento de luta. Então, quando você está diante de uma situação de vergonha, pode ser que você impulsivamente se sinta agressivo, você sinta raiva e você comece a atacar outra pessoa, a xingar outra pessoa, às vezes agredir e tal. É uma reação comum de vergonha à luta, o ataque, certo? Que pode ser físico, que pode ser verbal. O outro comportamento é esconder aquela sensação. Por exemplo, fazer piadas. Às vezes você passou por uma situação de vergonha, sentiu a vergonha, e aí você faz uma piada para esconder aquela vergonha que você sentiu. Ter bom humor em relação à vergonha é saudável, tá? É bom que a gente aprenda a fazer piada sobre nós mesmos, das situações que a gente passou vergonha. Mas ele pode ser um indicativo de que você está fugindo, escondendo aquela vergonha. Cabe a você olhar para dentro e beleza, essa piada que eu fiz foi para esconder a minha vergonha? Ou eu aceitei a vergonha e eu simplesmente estou desapegando dessa forma? Outra forma de esconder é quando a gente evita ativamente ser o centro da atenção, né? Então, às vezes você vai ter uma situação social e aí você se veste de uma forma básica, que não é a forma que você gostaria realmente, simplesmente para não ser o centro da atenção. Ó, quer saber? Eu vou esconder da possibilidade de ser o centro da atenção. Né? Porque a pessoa já está sentindo vergonha. Outro tipo de comportamento é o de evitar. Nesse caso é quando a pessoa começa a agradar demais as pessoas, né? Que tem a necessidade de agradar. Ou então quando a pessoa pede muito desculpa, mesmo sem ter feito nada de errado, ela faz isso para quê? Para evitar o constrangimento. Quando a pessoa evita muito conflitos, quando ela não compartilha de verdade o que está sentindo ou o que está pensando, para não ter um julgamento da outra pessoa. E o último tipo é o de consertar. E o que é isso? É quando a gente está sentindo a vergonha, mas a gente fica racionalizando aquilo de uma forma que vai fazer sentido. Ou a gente inventa muita desculpa, né? E às vezes a gente até consegue fazer uma maracutaia lógica, racional para justificar aquilo, mas lá dentro a gente se sente de outra forma. A gente sente a vergonha ainda, porque a gente não lidou com a emoção. Pegou a emoção da vergonha e agora, bom, vou resolver com razão. E não é bem assim que funciona, tá? Então quando a gente inventa muita desculpa e racionaliza demais aquela vergonha, pode até fazer parte do processo de superar, mas a gente costuma dizer aí que é uma forma de fugir da sensação. Então esses são os 4 tipos aí de comportamento relacionado à vergonha. Eu quero falar um pouquinho de como a hipnoterapia aborda os casos de vergonha e principalmente de humilhação, que é o que costuma chegar na terapia, né? Primeiro, a gente conversa um pouco sobre o funcionamento da nossa mente e do comportamento humano, para entender o que ocasionou tanto os comportamentos que têm atrapalhado a sua vida por conta da humilhação, tanto o que levou a pessoa a fazer você ser humilhado. Normalmente existe alguém que te humilha. Quando a gente compreende o funcionamento da mente e o comportamento humano, a gente começa a compreender que a forma como você se sente hoje, que você age hoje, que te incomoda, não é culpa sua. Ela é resultado das experiências que você teve, principalmente aquelas experiências de humilhação. E você não teve culpa por ter passado por aquilo. Então a gente consegue se distanciar um pouco disso. Só que a gente começa também a compreender o que a outra pessoa fez com você também não é culpa dela, porque ela foi levada a fazer aquilo. Lembra que descontar nos outros também é um resultado de ter passado por humilhação? Então é muito provável que a pessoa que está sofrendo com a humilhação e não consegue superar aquilo, ela não consegue compreender que o que ela está sentindo não é culpa dela e o que fizeram com ela também não. E também não é culpa daquela pessoa. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue se desapegar daquela sensação. Porque o que costuma acontecer com a pessoa humilhada? Ela acha que tem algo de errado nela. O que eu tenho de errado para que aquela pessoa faça aquilo comigo? Quando na verdade o que a outra pessoa fez para te humilhar só diz respeito à outra pessoa. Você não tem nada a ver com o que a pessoa fez. Então isso é um trabalho que a gente faz na hipnoterapia de compreender o funcionamento da mente, como esses comportamentos surgem. Outra coisa que a gente vai fazer é fazer um questionamento aí das crenças que a pessoa desenvolveu ao longo do tempo sobre a autoestima dela, né? Então é muito provável que a pessoa que se sentiu humilhada desenvolva crenças negativas sobre quem ela é, sobre seu valor próprio. E a gente tem técnica para a gente ir quebrando essas crenças, instalar crenças mais positivas sobre seu valor próprio. Mas acho que o mais impactante, assim, que é feito na hipnoterapia é justamente o enfrentamento. Tanto o enfrentamento das situações, né, dos eventos que a gente passou, que foram traumáticos, quanto o enfrentamento das situações que a gente quer fazer. Porque a hipnose é um estado profundo de imaginação, e quando a gente está imaginando de forma intensa, de forma vívida, nossa mente ela tem respostas reais para aquilo. Quando a gente está assistindo a um filme, a gente sabe que é tudo de mentira, mas a gente está imaginando. E a gente chora assistindo o filme, a gente dá risada, a gente sente raiva. E por que isso acontece se a gente sabe que é de mentira?
porque a gente está imaginando aquilo de forma muito vívida. E isso é o que a gente chama de hipnose. E a gente vai utilizar isso na terapia para enfrentar as situações. Então, se a gente teve um evento muito humilhante no nosso passado, a gente pode utilizar a nossa imaginação para passar por ele de uma forma mais leve, mais saudável, mais equilibrada. E quando a gente passa por aquele evento que foi impactante na época, mas agora a gente passa de uma outra forma, a nossa mente aprende. E aí não tem mais a necessidade de haver o sintoma causado pelaquela forma ruim que a gente lidou. Se a gente lida de uma forma melhor, nossa mente aprende de forma real, mesmo a gente estando só imaginando. Então isso é a forma muito interessante e efetiva que a gente tem de trabalhar na hipnoterapia. E isso vale também para situações que a gente quer fazer. Então se a pessoa ela quer muito falar em público e ela teve uma experiência de humilhação, a gente aborda essa experiência de humilhação para que ela possa passar por ela de uma forma mais leve e também a gente pratica falar em público, que é o que ela quer fazer. Então na imaginação ela vai começar a falar em público e a mente dela vai começar a aprender, opa, a gente consegue falar em público. E aí, quando ela for fazer isso na vida real, vai ficar mais fácil. Ela vai sair um orador da terapia, né? Um palestrante? Não, obviamente que não. Mas ela já vai quebrar aquela barreira inicial que impede que ela consiga subir no palco para fazer a apresentação dela. Então, nesse sentido, a hipnoterapia é muito efetiva para a gente lidar com a experiência de ter sido humilhado e de estar se sentindo bloqueado aí na nossa vida. A Vanessa falou, o pensamento que somos uma geração, anos 90, que foi muito cobrada, contribui de alguma forma a gerarmos filhos mais propensos a sofrer com vergonha dos pais? Deixa eu ver um exemplo aqui. Minha filha teve um ataque de vergonha do pai quando ele tentou carregar ela para ela não molhar os sapatos na frente da escola dela. Isso é uma situação comum, né? Eu já vi as pessoas sentirem vergonha, por exemplo, de receber carona para ir até a escola. Normalmente isso é um julgamento que aconteceria na escola, por isso que ela teve esse ataque de vergonha. E pode ser, tá? Mas não tem como eu dizer, é a sua filha que teria que dizer. Mas é que eu já vi muito caso que isso dá uma certa sensação de incapacidade. Eu não consigo entrar na escola sem molhar os meus sapatos, pode ser que tenha alguma coisa nesse sentido. Agora eu acho que eu tive uma clareza um pouco melhor da sua pergunta, né? Porque se a gente for dizer que a nossa geração foi mais cobrada, é mais provável que a gente não teve um pai protegendo o nosso sapato na hora de entrar na escola. E aí o nosso filho agora, ele pode estar diante dessa situação. E aí sentir vergonha do pai. Eu acho que nesse sentido pode ser. De qualquer forma, a gente sempre vai estar exposto a vergonha. Então, antigamente pode ser que a gente sentia vergonha porque nosso pai não ia buscar a gente na escola. E aí agora a gente sente vergonha porque o nosso pai protege meu tênis na escola. A sua filha, provavelmente ela não consegue fazer essa comparação. Ela não vai pensar, putz, eu poderia não ter um pai presente. E aí eu vou ser grata a ter um pai que protege meu tênis. Ela não vai fazer essa comparação porque ela não tem a referência. E isso normalmente é muito dos problemas que a gente vê surgindo nas gerações mais novas, tá? Porque não precisa ser um trauma, uma situação traumática que a gente considera o evento traumático. É a interpretação que a gente tem daquilo. Então, se ela interpreta que o meu pai me carregar na frente da escola demonstra, por exemplo, incapacidade, ou demonstra que eu sou fraca ou que eu sou frágil, o sofrimento daquilo vai acontecer independente do evento. Se tivesse nascido há 30 anos atrás, pode ser que ela sentisse o mesmo nível de vergonha por uma situação que a gente considera mais grave. Então isso é uma coisa que os pais também precisam ter um pouco de consciência, né? Porque a gente quer, às vezes, ensinar ou passar alguma coisa pro nosso filho baseado na nossa experiência. Meu pai nunca me deu nada, vou dar tudo pro meu filho. Mas o seu filho, ele não vai ter essa referência. Então pode ser que ele interprete isso de uma forma ruim. Pode ser que, nossa, nada do que eu tenho é porque eu mereço. Por exemplo, eu já vi isso, tá? Já vi muito isso. Eu não tô dizendo que é o caso, tá? Mas só para dar um exemplo mais extremo pro outro lado. Pode ter a ver um pouco da sensação de ser independente. A criança com 10 anos já quer ser mais independente. A gente sabe que não é. Mas algumas coisas, elas já querem começar a se sentir mais independente. A Vanessa falou, verdade, isso é uma luta que vivemos com ela. Para você, o conselho que eu posso te dar é justamente levar em consideração que ela não tem a referência que você teve e que ela vai interpretar as coisas de acordo com a situação dela. E se a gente parar para pensar, no exemplo mais extremo que eu dei, né? Um pai que nunca deu nada pro filho e aí agora ele dá tudo pro filho. O mais importante aqui é o pai perceber que eu estou projetando uma dor minha, né? Eu estou cuidando de uma dor minha com o meu filho. E isso causa dores novas no filho. Para os pais é importante
ter isso em mente. Então, se ela teve um ataque de vergonha, eu acho que é importante vocês olharem e reconhecer isso e não invalidar, certo? Não vai dizer pra ela, mas filha, antigamente o meu pai cobrava muito de mim e eu tô te ajudando aqui, tô fazendo bem pra você, mas na cabeça dela não é isso, a gente estaria invalidando a sensação dela. E se a gente for parar pra pensar, o mundo se torna melhor quando o problema que as crianças têm é quando o pai protege o sapato dela, né? Eu prefiro um mundo em que as crianças choram porque o pai protegeu o sapato dela do que um mundo que as crianças choram porque o pai nunca levou ela na escola. E aí a gente vai melhorando, na próxima geração a gente vai melhorar. Beleza, então qual que é o mais equilibrado para alguém que nunca teve falta do pai? Bom, o pai leva lá na frente, pergunta, filha, quer uma ajuda aí para você não sujar o tênis? Não sujar o sapato? Vê o que ela fala. Se ela fala, quero, pai. Beleza, faz. Não quero, pai, não precisa. Beleza, não quer, não precisa. Depois você fala, então se sujar o sapato, depois a gente lava junto, tudo bem? Não é tão fácil, mas o melhor é a gente tentar se colocar na cabecinha da criança ali.